Olá, sementes, espero encontrá-los bem. Segue mais um vídeo da série Encontrando e Ampliando esse Caminho da Paz. E hoje eu gostaria de fazer uma leitura de um texto chamado Dhammapada. É um texto de uma tradição do Buda. São os discursos escritos pelos discípulos do Buda, os arahants, né, seus discípulos mais próximos e que se desenvolveram ao longo da trilha que ele ensinou. Esse texto é a compilação desses discursos e um dos mais importantes relacionados aí aos principais ensinamentos dele na vida de purificação, de santificação de uma pessoa, né, seja mulher ou homem, ao longo da vida. E esse texto ele fala sobre vários aspectos, mas tem um capítulo específico que ele fala do próprio Buda. Buda significa o desperto, aquele que despertou, ou seja, para a verdade que existe, né? Ele passa a enxergar a realidade do jeito que ela é. Esse texto ele é dividido em slokas, que são pequenos versos para facilitar a memorização. Então as pessoas decoravam esses textos para utilizá-los na vida. Então eu vou ler para você 2 slokas, eu vou comentar aqui com vocês um aspecto importante que eu observei neles. Então, sloka 182. Difícil é nascer humano, dura é a vida dos mortais. Difícil é ganhar a oportunidade de ouvir a verdade sublime. E difícil é de se encontrar o despontar dos Budas. Evitar todo mal, cultivar o bem e purificar a mente. Este é o ensinamento dos Budas. E aqui eu chamo a atenção de vocês para essas 3 regrinhas: evitar o mal, todo o mal, cultivar o bem e purificar a mente. Isso aqui pode ser traduzido de diferentes formas, né? Mas é uma frase muito significativa quando a gente coloca isso dentro do nosso contexto, né? Se a gente está procurando ampliar e desenvolver essa paz interna, essa paz em nós, a gente precisa observar essas 3 regras. Se você está fazendo alguma coisa que a sua consciência entende que é errada, a sua consciência pesa, evite fazer isso. Comece por aí. Não dá para começar já direto tentando fazer algo bom. Primeiro, a gente precisa parar de fazer coisas que nos prejudicam. E isso vai fortalecendo o próximo passo, que é fazer algo bom. Cultivar o bem, cultivar a harmonia, cultivar o equilíbrio. Primeiro você para de se desequilibrar, depois você cultiva o equilíbrio. E por fim, a gente purifica a mente. Se a gente está falando dentro de um contexto de saúde mental, por exemplo, saúde física, bem-estar, a gente precisa parar de fazer coisas que nos desequilibram, que nos trazem desarmonias. Começa por aí. É um caminho simples. Começa por aí. Se você investe energia em coisas que te desequilibram, começa por aí. Para de fazer isso primeiro. Entenda que é por aí que você tem que começar. Então, são 3 regrinhas muito simples, né? Se você já consegue fazer as 3, maravilha. Mas se você quer começar por uma delas, comece pelo evite todo o mal. Ok? Dentro desse caminho que o Buda trouxe, ele enxergou, ao alcançar a iluminação dele, ele identificou 4 nobres verdades. Vamos ao sloka 190, 191. Aquele que se refugiou no Buda, no ensinamento e no Sangha, penetra com sabedoria transcendental as 4 nobres verdades. São elas: o sofrimento, ou a insatisfatoriedade da vida, a causa desse sofrimento ou dessa insatisfatoriedade, a cessação do sofrimento e insatisfatoriedade e o nobre caminho óctuplo,
que conduz à cessação desse sofrimento, dessa insatisfatoriedade. E aqui a gente precisa trazer alguns elementos. Aquele que se refugiou no Buda. Eu não estou falando aqui naquele que se refugiou na figura do Buda, mas sim no meio, na forma como ele fez isso. Ok? Então você não está se refugiando ou se pautando numa figura, mas sim num exemplo, num caminho que se seguiu, né? Seria a mesma forma que falar, eu me refugiei, eu me entreguei para Jesus. Mas não, Jesus veio como um exemplo de vida. Então você se refugia na forma como Jesus se comportou, agiu no mundo. Você se refugia no ensinamento, naquilo que ele disse que seria o jeito mais apropriado de se comportar, de pensar, de agir. E no Sangha, o Sangha representa todos aqueles que trilham esse mesmo caminho, que estão pautados e focados nisso, né? Então é importante que você se una a pessoas para se fortalecer nesse caminho que você está tentando seguir. E aí ele fala das 4 nobres verdades. Depois que você se refugia nessa busca por essa iluminação, pautado nesses ensinamentos de uma pessoa que conseguiu atingir esse objetivo e junto, fortalecido com esse ambiente de pessoas que estão buscando essa iluminação, você entende as 4 nobres verdades e supera elas. Como? O que é o sofrimento, a insatisfatoriedade? A primeira nobre verdade que o Buda identificou foi que nós estamos numa vida que está pautada nessa insatisfatoriedade. Quando a gente vem para esse mundo e vive esse mundo, a gente rapidamente identifica que estamos suscetíveis constantemente a essa insatisfatoriedade. Parece que a coisa não é satisfeita em nenhum momento, ou em quase nenhum momento. Então são poucos aqueles momentos em que de fato a gente alcança essa plena felicidade, esse enlevo, essa bem-aventurança que se fala. A partir disso ele começou a buscar, peraí, mas estamos nessa insatisfatoriedade, mas como é que ela surge? E ele, profundamente observando essa insatisfatoriedade, ele descobriu a origem dela. E a origem vem de uma ignorância, que é a raiz de toda essa questão, de toda essa insatisfatoriedade. Ignorância do quê? De que existe uma lei que rege tudo isso. E essa lei, ela fala que existe dessas leis é a nitya, que significa impermanência das coisas. Uma das coisas que a gente está suscetível constantemente é a impermanência. Tudo muda. Se tudo muda e eu não entendo que tudo muda, eu acho que tudo é permanente, eu vou sofrer por isso. Então, entenda, tudo muda. Se as coisas mudam, eu não posso me apegar às coisas. E se as coisas mudam, se eu começar a reagir a essas coisas, eu também vou trazer sofrimento. Porque se elas mudam, o que eu estava reagindo já não está mais lá e eu continuo reagindo. Então eu vou criando e vou me pautando em cima de coisas que não estão mais lá. E o que ele percebeu? Que existe uma forma de sair dessa insatisfatoriedade. E a partir disso ele conseguiu perceber o que ele chamou de nobre caminho óctuplo. Que quais são os elementos que eu preciso trabalhar para sair dessa percepção errada, dessa ignorância. E foi aí que ele alcançou a iluminação, o despertar da verdade que ele encontrou na vida. Então isso, claro, é um assunto para outros vídeos, né? Mas disso tudo que eu falei, ele resumiu em 3 coisas. Pare de fazer o mal, faça o bem e purifique a mente. Esse é o ensinamento de todos os Budas.
eu peço que você medite sobre isso. Até a próxima.